bênçãos de Deus que Ele nos sustente e nos ilumine hoje e sempre. Robert Powell tinha 33 anos quando interpretou Jesus de Nazaré no filme do mesmo nome. É um daqueles raros atores que acabou ficando marcado por um filme. Embora ele tenha uma filmografia relativamente extensa, a fama dele mundial se deveu por esse filme. O filme do Zeffirelli é considerado uma das reconstruções históricas, bíblicas, mais próximas da assertividade. E este Jesus é interessante porque ele tem uma característica bastante humana. Ele é muito mais homem do que Deus. E esse foi um cuidado do Franco Zeffirelli. Qual é o problema de ser homem? Homem vacila. Nós somos vacilões. Vivemos em dúvida. Toca o despertador e aí a gente fica em dúvida se sai da cama e vai trabalhar ou desliga o despertador e vira para o outro lado. Está chovendo, tá? Saiu. Vou dar um migué no trabalho hoje. Resolve sair da cama e agora como é que eu faço? Está chovendo. Não vou tomar chuva não, vou de carro. Mas o trânsito vai estar um pesadelo, eu vou ser mais um contribuinte para o engarrafamento. Mas sair de casa, tomar chuva, ir até o metrô, aquele metrô cheio, guarda-chuva molhado, não sei se compensa. Vai almoçar, aí tem aquela bancada de salada no self-service, a gente passa direto pela bancada de salada, eu devia comer aquela rúcula com alface, mas eu vou lá na macarronada com contrafilé e batata frita. Depois, na sobremesa, olha para a laranja. Eu devia comer laranja, mas estou com a vontade de gentilmente hoje. Volta para o trabalho. Tem um relatório para entregar semana que vem. Eu podia adiantar hoje, fazer logo isso. Mas tem aqui uma promoção de roupa na Shopee, deixa eu dar uma olhada. Acaba o expediente e a gente vacila mais uma vez. Os colegas vão sair, afinal sextou, Sextou é dia de sair com os colegas do trabalho, cerveja gelada, calabresa cebolada, batatinha frita, fala mal do chefe. Mas tem a Miss lá no Luísa de Abreu, eu tenho que ir lá no Luísa de Abreu, tentar me educar moralmente. Nós somos vacilões. Vivemos vacilando. Vivemos sempre em dúvida daquilo que devemos fazer. E esta dúvida do que devemos fazer é a dúvida que geralmente ocupa a maior parte na nossa vida. E é em função dela que existe um tema chamado diretriz evangélica, que é um tema que foi escolhido para essa noite. Diretriz evangélica é o tema que pretende dizer como é que nós deveríamos nos conduzir pela vida. Qual é o motivo desse tema? A gente pode escolher inúmeras respostas, inúmeras opções. Uma, por mera curiosidade, é o fato de que este ano nós estamos comemorando 160 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é tido como um código de conduta para os espíritas. Não tem novidade no Evangelho. Os Evangelhos já estavam dispostos na época do Kardec. Ele lançou um primeiro livreto chamado Imitação do Evangelho. Felizmente, ele tinha um vasto grupo de companheiros, de correligionários, de pessoas sérias, e um deles, o editor, falou: não é uma boa opção.
não é uma boa opção, porque o tema, o título, imitação, era comum no século XIX, e existiam versões de imitação do Evangelho que eram livros católicos ou eventualmente protestantes que estavam comentando os evangelhos. E aí o editor chamou a atenção dele que aquele título ia transmitir uma informação errada. No ano de 1865, o Kardec faz uma viagem para o litoral da França e ele fica 3 meses lá. A esposa, Dona Amélie, vai com ele, fica 1 semana, 2 semanas com ele, ajuda a ajeitar o espaço e aí ela volta para Paris. E ele fica 3 meses lá. Só quem sabe onde ele está e o que ele está fazendo é a Dona Amélie. Ninguém mais sabe. E nesses 3 meses, o Kardec mergulha profundamente nos evangelhos, no estudo dos evangelhos. A Amélie está em Paris, ela continua cuidando das atividades da Sociedade Parense de Estudos Psíquicos, o centro que havia sido fundado, dirigido, coordenado pelo Kardec. E ela está mantendo uma correspondência assídua com ele. Ela acaba recebendo em Paris uma mensagem que ela envia para o Kardec, que está no litoral. Essa mensagem os senhores podem ler no livro Obras Póstumas, parte 2. E o plano espiritual manda uma mensagem para o Kardec, dizendo que ele fez muito bem em rever o livro e que ele estava na linha certa no procedimento ao tratar das questões morais. Quando o livro é refeito e vem a publicação definitiva, agora com o nome que nós conhecemos de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca uma introdução. Aí logo na introdução, Kardec fala que, a respeito de Jesus, é possível falar, comentar sobre os atos comuns da vida. Afinal de contas, ele nasceu em Nazaré ou ele nasceu em Belém? Sobre os milagres, fez ou não fez paralítico andar? Fez ou não fez cegos enxergarem? Sobre as predições, as parábolas, os contos e as situações onde Jesus mais ou menos teria estabelecido previsões de eventos futuros, as palavras que fundamentaram ou foram usadas para fundamentar a igreja: tu és Pedro, a pedra, e sobre tu edificarei a minha igreja, e o ensino moral. E aí o Kardec, num lampejo de muita lucidez, escreve: os 4 primeiros itens são polêmicos, motivo de controvérsia e não esclarecem nada. O ensino moral é incontestável, é universal. E esta obra vai ficar adstrita apenas ao ensino moral. Quando ele reconstrói o Evangelho segundo o Espiritismo, ele percebe, e isso está escrito, os senhores leem isso lá na introdução do próprio Evangelho, ele escreve que não faz sentido pensar-se numa construção evangélica cronológica. O que Jesus teria dito primeiro, quando, onde, que circunstância, como estão narrados nos evangelhos. Ele percebe que aquele tipo de narrativa não tem lógica, não tem razão, não tem muita consistência. E aí ele faz deliberadamente a opção de reconstruir o livro, todo ele, seguindo uma ordem lógica de ensinamentos.
onde os ensinamentos morais são derivados uns dos outros. Vai numa crescente de conteúdos éticos, morais. E aí muda radicalmente a estrutura do Evangelho. Por isso, quem já se deu o trabalho de estudar um pouquinho, se já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, e já se deu o trabalho de ler pelo menos um dos evangelhos canônicos, percebe que eles não têm uma correlação sincrônica, eles não têm uma correlação cronológica. Você tem que ficar indo de um capítulo, de um versículo para outro, para entender a linha de construção do pensamento do Kardec. Para fazer essa construção moral, Kardec vai usar essencialmente o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Quase todo mundo associa o Sermão do Monte com as falas das bem-aventuranças. O sermão é gigantesco, é enorme. O sermão ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. As bem-aventuranças, usando uma expressão dos nossos dias, é só o trailer do filme. É só o aperitivo, é só o trailer do filme. Ele coloca as bem-aventuranças e depois ele faz um discurso longo, enorme, que vai ocupar 3 capítulos do Evangelho de Mateus, onde ele vai esclarecer esses ensinamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é composto de 28 capítulos, o Sermão do Monte ocupa 18. 60% do Evangelho segundo o Espiritismo é apenas o Sermão do Monte. Está esclarecendo o Sermão do Monte. E aquela descrição, ela é extremamente lógica, filosófica, profunda, racional, concatenada, porque ela tem como único objetivo responder uma pergunta que nós fazemos o tempo todo: o que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? É a hora que a gente vacila. O que eu devo fazer? Pouco antes do Kardec, o filósofo Kant, ele colocou 3 perguntas magistrais na sua obra. O que eu posso saber? O que eu posso conhecer do mundo? E é importante a pergunta kantiana, porque ela separa quem conhece, quem sabe, de quem acha. Quem acha, não sabe. Quem acha pode dar abraços para o neto, porque não passa de um palpiteiro, um falador, mas não sabe, chongas de patavina. Quem acha, não sabe. E quem sabe, não acha. Quem sabe, argumenta. Então, o que eu posso saber? O que eu posso fazer? E o que eu posso fazer vai ocupar umas obras magistrais do Kant, tanto a crítica da razão prática quanto a metafísica dos costumes. E o que eu posso esperar? E o que eu posso esperar vai nos remeter à figura de Deus, a entender Deus, a compreender Deus. Para a questão, o que eu posso fazer, Kant vai nos ensinar que nós caminhamos pela vida com algumas balizas, perspectivas, referências. Toda vez que a gente se pergunta o que eu devo fazer, nós buscamos referências. Despertador tocou 6 horas da manhã. Está frio e está chovendo. O que eu devo fazer? Fico na cama, dou uma de migué, falto no trabalho, ou eu levanto e vou cumprir com as obrigações? Vou trabalhar com todas as dificuldades que eu sei que eu vou encontrar pelo meio do caminho.
Para responder essa pergunta, nós usamos algumas diretrizes, balizas, referenciais, perspectivas. Nós precisamos ter elementos para fazer uma deliberação. Ao fazer essa deliberação, nós temos que escolher entre a vontade e o arbítrio. E não são a mesma coisa. A vontade é o que eu quero. O arbítrio, lembra que arbítrio é da palavra árbitro, e árbitro é o juiz. O arbítrio é o que eu devo. Quando eu vou analisar se eu vou ou não sair da cama numa sexta-feira fria e chuvosa, eu tenho que deliberar entre a minha vontade e o meu arbítrio, o que eu quero e o que eu devo. O filósofo vai esclarecer que aquilo que eu quero é chamado de os motivos subjetivos, os motivos do sujeito. Numa palavra leiga, significa capricho, interesse ou literalmente vontade. É o meu capricho, é a minha vontade, é o meu interesse. Tem algo de errado nisso? Depende. O que está errado na minha vontade, no meu capricho, no meu interesse? É que eu estou olhando para o meu umbigo. Quando eu me curvo à minha vontade, ao meu capricho, ao meu interesse, eu estou olhando para o meu umbigo. Olhar para o próprio umbigo é uma figura de retórica que significa olhar para si mesmo, para o ego. Quando eu olho para o meu umbigo, eu estou colocando o meu ego à frente de tudo mais. E quando o meu ego fica na frente de tudo mais, eu caminho pelo egoísmo. Todo aquele que está preocupado em atender a sua vontade, o seu interesse, o seu capricho, está alimentando o seu ego. E quando estamos alimentando o nosso ego, nós estamos alimentando o nosso egoísmo. O problema é que quanto mais o nosso egoísmo cresce, mais os outros diminuem. Por isso que o egoísta tem tanta dificuldade em enxergar as necessidades até básicas do outro. Porque o ego dele é tão faminto, tão grande, que ele acha que tudo que ele precisa é maior do que o outro. A minha necessidade é maior, a minha carência é maior, eu preciso mais do que o outro. Você já tem o que é suficiente, eu preciso de mais. E aí o indivíduo volta a atenção para os seus próprios interesses. Ele alimenta o seu egoísmo, e quanto mais ele alimenta o egoísmo dele, ele se afasta dos outros. Egoístas são facílimos de encontrar. Tem em todo canto, de todos os tamanhos, cores, matizes. Esses indivíduos caminham pela vida focado no próprio interesse. Eles estão sempre cumprindo, atendendo às próprias vontades. O vocabulário deles é marcado pelo verbo eu quero. Eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ou eu não quero isso, eu não quero aquilo outro. Eu quero o que eu gosto do que eu quero. O que eu não quero, eu não gosto. Mas o quero não sai da boca desses indivíduos. Do outro lado, existe o arbítrio.
juízo. Daí vem o juiz propriamente dito. Os arbítrios, o filósofo vai denominar de objetivos, porque a atenção está no objeto e não no sujeito. A vontade, ela prioriza o sujeito. No arbítrio, prioriza-se o objeto, a coisa, o processo, a situação, o contexto, a empresa, a família, o filho, as contas. Por isso que é o objeto. Para focar a atenção no objeto, eu preciso de juízos, razões, arbítrios. Então alguém tem que arbitrar. E aí ele vai especificar aqui na dimensão dos arbítrios, dos juízos, nós temos dois tipos de juízos. Aqueles que são hipotéticos, são condicionais, e aqueles que são imperativos. Juízo hipotético. Eu tenho que pagar a conta de luz, senão o anel vem embora. É hipotético. Eu posso pedalar uma conta de luz, depois eu tento negociar, né? Mas eu preciso pagar a conta de luz, senão a Enel conta. Domingo tem Enem. Quer ter uma boa classificação no Enem? Estuda durante o ano. Se não estudou durante o ano, não adianta surtar agora. Vai dançar no Enem. É simples assim, não tem qualificação. Eu quero chegar aos 80 anos saudáveis. Maravilha. Já parou de fumar? Já parou de beber? Está indo para a academia pelo menos 3 ou 4 vezes por semana fazer exercício físico? Já está comendo rúcula com alface? Filezinho magro de frango grelhado? Já desenvolveu nojo ao McDonald's, Outback, pizzaria e companhia limitada? Não? Então como é que quer chegar saudável aos 80? Aos 50 está hipertenso, diabético, colesterol alto, gota e outras complicações. É hipotético. Por que é hipotético? Porque existe um elemento condicional. Se queres, fazes. Se quer ter esse resultado, tem que fazer isso. E aí, de novo, quando a gente acorda de manhã, supondo que eu vou focar a minha atenção no objetivo e não na minha vontade, que a minha vontade é ficar na cama, mas aí eu vou procurar os objetos, né? E aí? Tem que pagar o aluguel, conta de luz está atrasada, a mulher já reclamou que vai ter que ir no mercado ou fazer a feira esse final de semana, porque a coisa está baixa, né? E eu ainda preciso trocar o óleo do carro. Eu não posso me dar o luxo de ter um dia de trabalho descontado. Eu não posso ter uma falta no trabalho. Então, se eu quero meu salário pleno no final do mês, eu vou precisar sair da cama e ir trabalhar. Mas é condicional. Tem uma condição aí no meio do caminho. Geralmente a gente fica procurando as condições. Tem um monte de meme no Instagram e por aí, né, de frases motivacionais ou motivação para fazer o que temos que fazer, né? Eu sou uma pessoa motivada. O que é que te motiva? Sabesp, Enel, Claro e imposto de renda. Nos motivam, né, a sair de casa e trabalhar, fazer o que temos que fazer. Senão eu fico sem luz, sem água, sem internet, imposto de renda, ainda vem atrás querendo a parte do leão. Então, nós somos motivados. Dá para evitar? Dá. A questão é aguentar, né? Aqui em São Paulo é meio difícil. Agora, se resolver mudar para
Chimbica do Sul, no meio da floresta amazônica, na beira lá do Igarapé, né? Se contentar em pescar peixinho, plantar mandioca, né? E viver no casebre à luz do sol da lua. Você não precisa de Enel, Sabesp, claro, imposto de renda, nada disso. Então tem esse condicional. Mas tem um outro imperativo, que é o que tanto o filósofo quanto Kardec vão dar atenção, o chamado imperativo categórico. Se deves, se precisa, se deves fazer, faze o que deve ser feito. E esse aqui, o problema é que ele não tem, né, nenhuma margem de negociação. O que é que eu devo fazer? Eu devo fazer o que é certo de ser feito. Ah, mas o certo é difícil, é trabalhoso, é cansativo. Você quer falar isso para um país onde 99% da população vive de gambiarra e é fã do MacGyver? Esse é que é o problema. O que é certo, aquilo que é universal, é o que tem que ser feito, sem negociação. E os ensinamentos de Jesus seguem esse tipo de imperativo. Quando ele fala com um jovem rico, ele diz: vende tudo que tens, dê aos pobres e vem comigo. Hein? Como é que é? Não, peraí, assim também não dá, né? Assim você quer muito. Se te batem na face direita, oferece a outra. Oi? Mas e meu sangue latino, eu faço o que com ele? Não vou retrucar, não vou devolver? Se te exigem a manta, entrega também o cobertor. E eu fico com o quê? Com nada? Se te constrange a caminhar 1000 passos, caminha outros 1000. Tá, e depois, quem é que vai me trazer de volta os 2000 que eu fui? Esse é que é o problema. O imperativo categórico, ele não negocia. É o que tem que ser feito. É o que deve ser feito. E o que o imperativo categórico diz que nós devemos fazer? Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que o filósofo traduz essa máxima teológica, que não é de Jesus, é a regra de ouro, ela é bem anterior a Jesus, ela já estava na Babilônia, na Mesopotâmia, ela já aparece no Velho Testamento, no Eclesiastes. O que o filósofo traduz essa máxima de ouro? A máxima de ouro diz: age de tal forma que a tua conduta possa ser uma lei universal. E aí pegou. A tua conduta tem que ser uma lei universal. Significa que aquilo que eu vou fazer, a minha esposa pode fazer igual. Aquilo que eu vou fazer, meu filho e minha filha podem e devem fazer igual. Aquilo que eu vou fazer, os meus vizinhos podem e devem fazer igual. Aquilo que eu vou fazer, o companheiro que torce para o outro time pode e deve fazer igual. Aí o bicho pega. Transformar numa lei universal o meu critério de conduta, o meu critério de escolha. Quando Jesus pede para amar o inimigo, não tem condição aqui. Salvo, exceto, não existe meio termo. Amar o inimigo, a Kardec até vai explicar como isso pode ser feito, né? Mas amar o inimigo significa que eu não posso querer o mínimo mal para ele. Não, para você também não dá. Tiquinho, não pode. Eu não quero bem para mim? Se eu quero bem para mim,
eu tenho que querer o bem para o meu inimigo. Eu não quero saúde para mim, eu tenho que querer saúde para o meu inimigo. Eu não quero ser feliz, eu tenho que querer que o meu inimigo também seja feliz. E aí a diretriz evangélica, ela exige esse tipo de atitude de nós. A diretriz evangélica exige que nós sejamos pessoas boas, caridosas. Kardec, como é um cético e um espírito bem ranheta, que gostava de tudo muito bem definido, ele não deixa pontas soltas. Aí ele faz uma pergunta desagradável: o que é que Jesus entendia como caridade? E passa longe da nossa resposta. Caridade implica em perdão das ofensas. Não, eu sou bonzinho, eu perdoo. Só não pisa no meu calo. Opa, tem uma condição. Se tem uma condição, não é categórico. Já não está nos conformes de Jesus. Porque para perdoar as ofensas, tem que deixar o outro pisar no seu carro. E tem que aguentar a dor quieto, sem revidar. Indulgência com os erros alheios. Nós temos um chicote dentro da boca que é ótimo para falar do erro dos outros. Agora, vem falar do nosso erro, você viu a lambada que você vai levar. Só que a caridade de Jesus implica em indulgência com os erros alheios. Portanto, implica em não ver os erros dos outros. E isso está escrito explicitamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Se vê o erro do outro, não aponta, não comenta, e não critica. Cala, aprende para não fazer igual, mas morre ali. E benevolência para com os outros. Não, eu sou bonzinho, eu sou um cara bom. Nunca matei, nunca sequestrei, nunca roubei pirulito de criança. Só porque eu peguei clipe na empresa e levei para casa. Só porque eu peguei sabonete do hotel e levei para casa. Só porque um dia eu saí da padaria, o caixa me deu o troco errado, eu fiquei quieto, guardei o troco no bolso, e saí bonito. Não, mas eu sou uma boa pessoa? Não, meu amigo. Categórico não se negocia. Não tem meio termo. Não tem exceção. Não tem variações. Ou é tudo, ou é nada. E os ensinamentos de Jesus seguiram todos eles essa perspectiva. Ou tudo, ou nada. Tanto é assim que logo quando o Kardec abre a parte terceira do livro dos Espíritos, que vai falar das leis morais, depois vão ser desdobrados no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pergunta: para eu ser bonzinho, para eu ser agradável aos olhos de Deus, basta eu não fazer o mal? Não, não basta não fazer o mal. Porque para não fazer o mal, é só não fazer nada. Mas quem não está fazendo nada, já está cometendo um crime. É omisso, é negligente, é irresponsável, é inconsequente. Tu te tornas eternamente responsável pelo mal que advém do bem que deixaste de fazer. Ah, eu não entendi nada. Tem certeza? Ah, aconteceu um problema, Cecília. Quero nem saber, não é problema meu. Oi? Enfiou o pé na jaca. Acabaste de enfiar o pé na jaca. Foi omisso, foi negligente, foi irresponsável. Porque o problema é nosso. Se chegou até, é nosso. Não pode dar de ombros.
Ah, se vira, o problema é seu. Acabou de assumir o boleto de tudo que ele fizer de errado. Porque a hora que a gente vira para alguém e diz se vira, a gente está dando um cheque em branco para essa pessoa se virar para o lado errado e fazer besteira. Só que nós é que estamos assinando esse cheque. Ele vai fazer a besteira, mas a responsabilidade que vai pagar o cheque é nosso. Vê lá no Evangelho se em algum momento Jesus falou, se vira, o problema é seu. Vai, não peques mais, para que no futuro não te suceda coisa pior. Ele nunca disse se vira. Ele sempre diz o que tem que fazer. Tem que fazer a coisa certa. Como é que nós vamos caminhar para a nossa vida a partir do momento que sairmos de casa? Que diretriz evangélica deve guiar a nossa conduta? Ah, é simples. Próxima vez que tiver que fazer uma escolha, qualquer que seja, pare e pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele iria fazer? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, que tivesse que tomar a minha escolha, que é que ele iria fazer? E a opção dele é que deveria ser a nossa opção. Fazer a coisa certa, porque é o certo a ser feito. Fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é útil, fazer aquilo que concorde com uma verdade. Toda vez que nós estamos fazendo a coisa certa, boa, útil e verdadeira, nós estamos seguindo a diretriz evangélica proposta por Jesus. Se sobrar alguma duvidazinha, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem, e logo na sequência, o verdadeiro espírito. E aí tem uma receita bem precisa de diretriz evangélica. O que é que eu devo fazer, como eu devo proceder para verdadeiramente seguir os exemplos de Jesus na nossa vida. Que realmente possamos ter Jesus como nosso exemplo e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Que possamos ter sempre a figura de Jesus à nossa frente, pensando como Jesus, amando como Jesus, sorrindo como Jesus, vivendo como Jesus, fazendo as coisas certas e justas como Jesus as fez. Essa é a diretriz evangélica que nós devemos seguir. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o nosso código de conduta. É aquele livro que a gente tem que ter ao alcance o tempo todo, está lendo, relendo, revisando, repensando, para ajustarmos a nossa conduta a esse manual. É o nosso manual de conduta evangélica. Que tenhamos sempre Jesus presente em nossas vidas, com o exemplo que vamos seguir.